Fala galera, beleza? Trazer aqui dois pontos para vocês refletirem a respeito dessa reunião técnica que aconteceu lá na Câmara Legislativa, mediada pelo Max Maciel. Tá? Eu fui assisti de novo e assisti de novo, até chegar na conclusão que o sindicato se acovarda diante da categoria, né? Eu acho de uma extrema covardia por parte do sindicato em não trazer essa discussão para dentro da categoria, buscar a opinião do cobrador, né? Buscar trazer de fato qual é a intenção do governo. Ele também não explana direito, né? A sua vontade, o que ele quer. Desde quando esse secretário tomou posse, ele vem colocando uma pergunta e repetindo reiteradas vezes, né? Deu uma pausa com essa assinatura do acordo coletivo, que eles diziam que não colocavam mais tempo porque a justiça não permite, só permitia por 2 anos. Pois bem, aí tá vindo 2026, aí o discurso mudou. Ele fala que não nessa reunião, mas mudou sim, né? Porque agora ele vai avaliar se os cobradores ficam ou não, né? Agora, por que o sindicato não faz como ele vem pedindo, que é trazer a discussão para dentro da categoria? Por que a gente não está vendo aí qual é a opinião da categoria? Por que não está acontecendo um plebiscito, assembleias, visitas aos terminais? Por que isso não está sendo dito, né, mostrado para toda a categoria? Porque nós, motoristas, também temos os direitos de acompanhar essa discussão, né? Então, por que ela não existe, né? E aí fica, como a gente não tem informação, a gente fica à mercê de pensar o que quer e o que pode, né? Por exemplo, a gente não sabe se esse governo realmente tem a intenção de reformular a função do cobrador. Não está claro. Outra coisa que não é clara é se ele não quer, né? E de que forma ele pretende. Ele não deixa claro. Max pediu um prazo para ele colocar essa opinião dele ano que vem ainda. E vocês acham que ele vai fazer isso? Vai nada, não vai, né? Por N razões. Uma delas é, o governo já está em fim de carreira, vai querer fazer essa discussão? Não. Aí, só que é perigoso, né? O perigo que existe nisso é deixar isso para outro governo, né? A gente não sabe quem vem, as intenções de quem vem, a gente não sabe. Então, o que eu queria deixar de reflexão para vocês é: se o sindicato tem a oportunidade hoje de reformular, de modernizar a função do cobrador hoje, por que ele não faz? Qual é o medo dele, né? Medo de perder esses empregos? Pô, mas o governo está dizendo aí que não quer demitir, toda entrevista que o cara dá, não quer demitir, né? E reformular é pôr no papel. Ele, como governo, ele tem condições de assinar, ele que detém um contrato com as empresas, né? Então tá, não vamos ter lá o segundo posto de trabalho dentro do carro, mas ele não vai mais ficar sentado ali sem fazer nada, que é o que está acontecendo. Muitos de vocês vão dizer, mas a gente dá informação, a gente... Não, gente. Não, a gente tem muita coisa para melhorar, né? A gente tem muitos problemas acontecendo ainda. Outro fator que pode ser melhorado com isso é a questão do embarque do cadeirante. Por que ele não pode ser com o cobrador? Porque se acontecer alguma coisa com o cadeirante, reclamação é de responsabilidade do motorista. Eu que tenho que ir lá me explicar, né? Não. Para a empresa, a responsabilidade de embarcar, desembarcar é do motorista. Por que não reformula e passa isso para o cobrador, né? Dando treinamento de relações interpessoais, inclusive, né? De atendimento ao cliente. Por que não fazem isso? Então são perguntas que a gente
deixa aqui para vocês pensarem. Será que estão afim mesmo? Ou só fizeram barulho por questões políticas? São, são, são N razões aí pra gente acreditar de que ou ninguém quer fazer nada, ou só querem voto, né? Para resumir, a gente não tem em quem confiar, a gente não sabe em quem está falando a verdade, mas a gente tem um problema, que é o futuro da categoria extremamente incerto, né? Tá bom? Então fica aí, deixa o vídeo aí para vocês assistirem e tirarem as suas conclusões. Peço que deixem nos comentários a conclusão que vocês chegaram, beleza? Valeu! Primeiro vamos recapitular os momentos que nós já tivemos. Quando nós falamos da proposta de retirada do dinheiro a bordo, sobre a modernização do sistema, as vantagens dessa medida, eu me recordo que a primeira audiência pública foi com o deputado Chico Vigilante, lá no plenário. Eu havia pedido na época para os cobradores, olha, podem gravar o vídeo. Isso foi mais de um ano atrás. Vocês ainda têm esse vídeo que eu pedi para vocês gravarem? Alguns ainda têm, né? E o que nós dissemos naquela época? Que nenhum cobrador ia sair. Não é essa a decisão do governo. A finalidade é outra agora, que de fato a gente teria uma janela de oportunidade para discutirmos o sistema. Porque são profissionais importantes, valiosos, e essa relação de trabalho, empresas e cobradores, ela tem que ser discutida no âmbito da mesa da negociação de trabalho, empresas e trabalhadores do sistema. Por ser um serviço concessionado, o custo do sistema é pago por dois entes importantes. Primeiro, o contribuinte, que tem que pagar na catraca, mas acima dele, 100% da população que recolhe imposto, porque não há milagre. O dinheiro é um só, o dinheiro é dos impostos, que vão para o cofre do governo, o governo tem que bancar o sistema. O modelo de tarifa técnica aqui do Distrito Federal, instituído lá no início do contrato, é um dos pioneiros do Brasil. Depois disso, hoje quase 500 grandes cidades hoje têm esse modelo. É um modelo que depois da pandemia teve que ser implantado nos grandes sistemas, nas grandes regiões metropolitanas, porque senão ia colapsar. E hoje, vejam que essa discussão sobre o custo do transporte permeia o Brasil inteiro, incluindo, está na pauta de primeira ordem do governo federal, quando se discute tarifa zero, por exemplo. Não é isso, Max? E essa discussão sobre tarifa zero, veja como ela afeta. E lá naquela oportunidade, voltando no tempo, eu já falava sobre isso aqui nessa comissão e falava isso aos companheiros, colegas do sistema. Que nós tínhamos que tomar uma decisão e o sindicato teria que tomar essa decisão. Vocês estão preservando os atuais empregos ou preservando empregos futuros? Tinha que se tomar decisão. Para preservar emprego futuro, o papel do cobrador tinha que ser redefinido, redesenhado. Porque boa parte hoje dos problemas de atestado que existem não é por ansiedade, porque não sei o que vai ser meu futuro. Não, do ponto de vista do governo, vocês têm aquilo que nós falamos no início, está sendo cumprido integralmente, mesmo sem que vocês tenham do governo nenhuma, algum projeto de lei ou coisa desse tipo. Não, o governo anuiu com a estabilidade que está lá no acordo de trabalho de vocês, no acordo coletivo. Porque nós entendemos que isso tem que ser precedido, primeiro, de um impacto, um estudo de impacto, uma transição, assim como ocorreu em todas as partes do mundo, onde uma tecnologia naturalmente evoluiu o sistema. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos que os trabalhadores do sistema cada vez mais melhorem a qualidade do nosso transporte. Nós temos assédio para combater, nós temos assento preferencial que ninguém respeita, vocês que trabalham sabem disso, a dificuldade. Como é que um cobrador ou motorista vai sair no tapa com um jovem que está sentado e tem uma senhora idosa ou grávida em pé? Vocês não podem fazer isso. Porque todas as vezes que isso acontece, vai dar Bom Dia DF, vai dar vídeo no TikTok. Não dá. E a gente entende que isso tudo precisa ser regulamentado. E a força de trabalho qualificada, importante, como são vocês, são importantes para a população, para os usuários do transporte, para o sistema. Eu quero repetir que o governo sempre disse isso. Nós não mudamos uma vírgula, Max, de tudo que nós falamos desde o início. Podem recapitular todas as audiências. Agora, o que a gente sempre coloca é essa reflexão. Qual é o papel que vocês querem ter no sistema daqui para frente, no futuro? Porque o problema não é hoje, não é agora. E aí eu faço as palavras do deputado as minhas. Nós precisamos pensar o modelo que a gente quer, com a sociedade, discutir. Está aqui o Ministério Público. Eu dizia isso ao Ministério Público, que é o guardião da lei, é o guardião dos recursos públicos.
Nós estamos tratando do dinheiro dos impostos importantes e, ao mesmo tempo, tratando de uma coisa valiosa: pais de família, emprego, vida, salários. É importante, a gente sabe disso. Então, feita essa colocação para dizer que a gente nunca mudou o nosso discurso, a nossa fala, eu quero fazer agora um registro da importância do sindicato, da luta que o sindicato sempre teve, do papel fundamental na defesa da categoria. Eu conheço e sei das disputas orgânicas legítimas da luta sindical. E a gente não se mete nisso, a gente respeita. Nós respeitamos essas forças. Mas eu preciso, por um dever de consciência, como secretário e gestor do sistema de transporte, reconhecer a posição correta, firme, respeitosa, altruísta, de nunca, jamais tergiversar ou querer fazer qualquer tipo de concessão quando diz respeito à defesa dos cargos e do salário de vocês. Eu preciso fazer esse registro para que vocês, enquanto categoria, reconheçam a importância do sindicato, a importância dessa diretoria que está aí. Porque é muito fácil as oposições internas mudarem os discursos, trazerem versões diferentes dos fatos. Mas eu estou aqui dando um testemunho de que boa parte desse entendimento que o governo tem e sempre construiu, o governador tem, e isso, ele fala isso nos discursos, do carinho que tem com os rodoviários, do carinho que ele recebe dos rodoviários, é graças também a essa posição sempre sóbria, séria, coerente, de luta da diretoria do sindicato. Eu preciso registrar isso aqui como um gesto de respeito pela relação que nós mantemos sempre de alto nível com a diretoria do sindicato, Vildão. Eu preciso, e leve esse meu reconhecimento a toda a diretoria, ao João Osório, a todos vocês. Nessa questão do projeto de lei, Marcos, nós mantivemos várias rodadas de conversa com o sindicato, mas nunca a gente não resolveu não trocar documentos ou protocolar qualquer coisa, porque a gente sempre esbarra num limite que é a competência da legislação. A competência. Ao mesmo tempo que, por exemplo, quando a gente fala da questão da agente de bordo, o próprio governador demonstrou simpatia, ele fala, puxa, seria muito bom a gente ter alguém com essa liberdade de não ficar preso naquele posto, naquela caixa coletora do dinheiro, que não tem mais dinheiro, que ele pudesse atuar com liberdade dentro do veículo, pudesse atuar fora, quando a gente tem, por exemplo, embarque de solo. Vou citar, por exemplo, as linhas da UNB, que fazem isso praticamente uma via expressa, 100% digital, o validador está no solo. Imagina, com a importância que seria um agente de bordo, organizando a fila fora, dentro, enfim. Mas a gente está preso a um modelo que precisa ser discutido. E aí, nesse momento, o que pode superar, eventualmente, qualquer questão de legislação é o acordo coletivo, é o contrato de trabalho. E isso envolve uma discussão das empresas com seus trabalhadores. O governo observa, o governo pode mediar, o governo vai se manifestar, mas são vocês que têm que discutir, a categoria tem que discutir o que se espera. Vocês vão preservar os empregos atuais ou os empregos futuros, os postos de trabalho que vão mudar de nome, que se criar novas categorias, porque, veja, no eventual ampliação da gratuidade, nós vamos ter que ampliar a frota de hoje, e aí eu preciso fazer um recorte aqui, até fazendo um contraponto ao meu caro amigo Max, dizendo que só pagar o restante do subsídio não resolve o problema da tarifa universal, porque vou aumentar a demanda de tal maneira que nós vamos precisar praticamente de mais ônibus, mais garagem, mais terminais, mais BRT, mais via expressa. O sistema tem que estar preparado para receber. Essa é a discussão que o Brasil tem que fazer. Porque só pagar por pagar, do jeito que está hoje, vocês sabem que o nosso sistema não dá conta. Não dá conta, vai ser um colapso no sistema. Nós vamos ter gente escapando pelo ladrão o tempo inteiro. Só o Vai de Graça aumentou. Vou falar os dados aqui, 46 dias de Vai de Graça, desde quando começou. 23.147.000 acessos. Dividido por 46, na média de 502 mil. A gente tinha 260 mil por domingo. Subiu para 502. Olha só quantos por cento. Imagina isso em todos os dias. O que vai acontecer com o nosso sistema? Rapaz, vão querer tomar o posto do cobrador e sentar no banco dele, porque não vai ter lugar para sentar. Então, até isso, a gente tem que pensar. Porque nós estamos tratando de um serviço essencial e fundamental.
Nosso sistema de transporte evoluiu. Esses dias eu vi um pré-candidato a governo falando uma asneira do tamanho do mundo. Na minha época não dava dinheiro para as empresas, subsídio, tarifa era R$13. Os ônibus viviam quebrante até um programa de TV. Quantos ônibus vai quebrar hoje? Tinha um bolão de programa de TV para ver quantos ônibus quebravam. Vocês lembram disso? E na época era tarifa usuário, quando o salário mínimo era R$800 e o ônibus custava R$200 mil. Então vejam, se a gente fizesse hoje, não vamos pagar subsídios, estariam pagando R$12 de passagem igual ao entorno, com ônibus velho, que é horrível, e vocês com salário achatado. Olha como evoluiu, como foi importante a valorização. Valorizar o sistema de transporte valorizou o trabalhador do sistema de transporte. Isso também é uma luta dos sindicatos, vocês sabem disso. Bom, só para dizer que, para encerrar, desculpe extrapolar o tempo, minha amiga, o sistema hoje conta, a gente ainda por conta das linhas rurais, ainda tem ocorrências de pagamento em espécie, porque não é o radicalismo do governo não obriga você tirar o passageiro por conta disso, vocês sabem disso, mas é menos de 1%. Para vocês terem uma ideia, em Goiânia, que não tem cobrador, o pagamento em espécie lá é mais de 4%. Nós aqui somos menos de 1%. Dizendo que o sistema está maduro para que haja essa evolução tecnológica e a gente repense o papel dos profissionais embarcados. Hoje estão como cobradores, dê o nome que se dê, mas são importantes para o sistema, a gente reconhece isso. Agora, é óbvio, essa é a visão política do atual governador. E exatamente o que o deputado disse. Então, a grande janela de oportunidade que nós temos é fazer uma discussão madura, de cabeça erguida, com a diretoria do sindicato marcando essa posição muito firme, que eu acho importante, para a gente discutir o sistema de transporte como um todo, os nossos custos, para onde nós queremos evoluir, que profissionais nós queremos que nos ajudem o usuário do transporte, porque aqui o grande componente que falta a gente falar sobre ele é o usuário, é aquele que o motorista tem que cuidar, é o que o cobrador cuida, porque os cobradores têm esse cuidado com os usuários também, essas pessoas, nós temos que pensar nas pessoas. Por isso, meus amigos, a gente repete aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Os cobradores são importantes, os empregos estão mantidos, o governo não tem nenhuma orientação para a retirada de cobrador embarcado ou desse profissional importante. O que a gente espera é que sim, a gente juntos discuta qual é o sistema de transporte que nós queremos para a nossa Distrito Federal.